Obrigada, Molica. E aí, Boris? Lula disse, né, basicamente, teve corrupção, o pessoal próprio, né, assumiu isso em depoimento à justiça, mas houve investigação porque os órgãos de fiscalização e controle eram independentes. Aproveita para fazer uma crítica também à Lava Jato. Tua opinião aí sobre esses trechos, né, da fala de Lula ontem? Olha, o Lula apresentou o script que os jornais já tinham adiantado, a CNN já tinha adiantado, que seria o que ele deveria falar e que tinha sido preparado para as perguntas a respeito de corrupção. Então, eu não vou fazer uma análise de todo o aspecto, mas é o seguinte, a Lava Jato, claro, ele tem ressentimentos com a Lava Jato, porque a Lava Jato botou na cadeia. A Lava Jato apenas aplicou a lei, passou pela peneira de duas instâncias, foi para o Supremo recuou, tá certo? O Lula, ao contrário do que o Bonner disse no começo, não está livre e declarado inocente. Os processos foram anulados, estão começando de novo, não vão chegar ao final porque vão caducar antes. Mas o governo do presidente Lula foi um governo prenhe cheio de corrupção, não há dúvida. E ele, pela primeira vez que eu me lembre, se não me engano, ele acabou reconhecendo isso para valer. Parte disso, ficou justificando, comparou, uma comparação absurda do mensalão com as emendas de relator. São duas compras, só que a emenda de relator é oficializada. A dele não era, compravam os parlamentares, entendeu? E as coisas que ele disse, de que ele criou esses dispositivos e tal, você vê que hoje tem desmentidos pelas agências. A agência Lupa mostra que não foi no governo dele que criou a lei contra a lavagem de dinheiro. Não foi no dinheiro dele que colocamos frase dele, o CAD para combater cartéis. Enfim, ele enrolou. Ele é muito hábil, muito inteligente, muito esperto, conseguiu contornar, não respondeu algumas coisas, falseou em outras, jogou a culpa na Dilma dos casos que vinham lá de trás, tá certo? Ele se saiu bem no debate, eu acho que ele se saiu bem politicamente, mas o governo dele... E essa história de que a Lava Jato prejudicou empresas, devia ter preservado as empresas, isso é conversa mole para boi dormir dele e dos empresários prejudicados. A Lava Jato, em relação a essas empresas, só aplicou a lei. Quem prejudicou as empresas, e de fato elas foram prejudicadas, foram as próprias empresas que mergulharam no mar de lama de corrupção. Então o juiz Sérgio Moro, o Ministério Público, que agora estão pagando por terem tentado enfrentar a corrupção no Brasil, apenas e tão somente aplicaram a lei. Aplicaram a lei e os responsáveis pela degringolada dessas empresas, e houve uma degringolada que ele diz que vai ter que refazer as empresas de engenharia e tudo isso, foi culpa exclusiva desses empresários. Uma palavra sobre a corrupção desses empresários e uma palavra contra os corruptos de dentro do governo dele, ele não abriu a boca, só se isentou, né? Terceirizou tudo o que parecia corrupção. Do governo Dilma, ele
enfiou em cima da Dilma. Teve uma frase esperta que a Dilma pediu para ele para jogar a responsabilidade sobre ela. Enfim, ele foi bem, mas usou de esperteza porque ele estava falando para um determinado público que ele sabe que não tem uma informação total, acredita nele, ele fala muito bem e tudo isso, e ele estendeu muito as respostas, então não houve uma série de perguntas, não se falou de Ucrânia, das relações internacionais do Brasil. A resposta que ele deu sobre o apoio aos regimes comunistas, aos regimes totalitários, foi absolutamente a autodeterminação dos... Nada, ele foi lá, apoiou, andava abraçado no Fidel Castro, é uma escolha, mas a escolha dele revela, apoia a Nicarágua, se precisa vai lá em comício, Venezuela. Nossa, que história é essa? Agora, as pessoas mais ingênuas, as pessoas menos informadas aceitaram um teatro muito bom, muito bem feito, respondia a perguntas com respostas enormes, enrolava, o Bonner e a menina lá não conseguiam dar sequência provavelmente a todas as perguntas que ele tinha. Uma técnica usada muito pelo Paulo Maluf, que a gente entrevistava, ele demorava para responder e tudo isso. Agora, para acertar tudo isso no Brasil, precisa enormes modificações, enormes. Ele diz que o PT é o único partido, é organizado, mas o PT gira em torno dele, ele manda e desmanda no PT, não é? A democracia vem de baixo para cima, uma banana, vem nada. Quem manda é ele. E os outros partidos têm dono, deveriam ser regidos, não o PT, pela lei do inquilinato, porque alugam as suas legendas, não tem nada, enfim... botou a mão lá, cheira lixo. É isso.